Olá, respire fundo. Porque o que você está prestes a ver não é só um passeio pelo mundo, é uma travessia pelos limites extremos da sobrevivência humana, dos lugares onde a natureza enlouqueceu, até aqueles onde o próprio homem se tornou o perigo. Hoje, você vai conhecer alguns dos cantos mais perigosos do planeta. No coração da Ucrânia, existe uma cidade onde o tempo simplesmente parou. Seu nome é Pripyat. Fundada no ano de 1970, Pripyat nasceu como um símbolo do orgulho soviético. Era moderna, planejada, vibrante, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Mas tudo mudou em uma única noite. No dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 explodiu. O que se seguiu foi um dos maiores desastres nucleares da história da humanidade, o desastre de Chernobyl. Em poucas horas, cerca de 50 mil pessoas foram evacuadas, deixando para trás casas, brinquedos, memórias, como se fossem voltar no dia seguinte. Mas nunca voltaram. Décadas se passaram. E Pripyat continua silenciosa. A radiação ainda está presente, invisível, mas mortal. Curiosamente, hoje é possível visitar a chamada zona de exclusão. Em algumas áreas, os níveis de radiação são baixos o suficiente para visitas rápidas. Mas não se engane, o perigo ainda existe. A natureza tomou conta de tudo. Árvores crescem dentro de prédios. Animais circulam livremente. E o que antes era uma cidade viva, agora parece um cenário pós-apocalíptico congelado no tempo. Cientistas estimam que a região de 30 quilômetros ao redor da usina só poderá ser habitada novamente daqui a 50 ou 60 anos, quando os níveis de radiação finalmente diminuírem. Até lá, Pripyat continuará sendo um lembrete assustador do poder destrutivo da tecnologia fora de controle. E agora? Algo ainda mais intrigante. Em pleno século XXI, quando satélites monitoram cada canto da Terra, ainda existem lugares onde o tempo simplesmente não avançou. Um desses lugares abriga um dos povos mais misteriosos do mundo. Eles são conhecidos como os Sentineleses. Vivem na isolada ilha Sentinela do Norte, localizada no Golfo de Bengala. Essa pequena ilha faz parte do arquipélago de Ilhas Andamão e é protegida por densas florestas tropicais e recifes de coral. Mas não é a geografia que afasta visitantes. São os próprios habitantes. Os sentineleses são extremamente hostis a qualquer tentativa de contato externo. Barcos, helicópteros, qualquer aproximação é recebida com flechas. E não é por acaso. Acredita-se que esse povo viva em completo isolamento há cerca de 30 mil anos, mantendo um estilo de vida semelhante ao da Idade da Pedra. Eles caçam, coletam, sobrevivem como seus ancestrais faziam milhares de anos atrás. Após o devastador tsunami do Oceano Índico de 2004, houve tentativas de verificar se a tribo havia sobrevivido. Helicópteros foram enviados. A resposta? Flechas disparadas contra eles. Um sinal claro de que eles não querem contato. E talvez, o mais impressionante de tudo, é que até hoje, ninguém sabe ao certo quantas pessoas vivem ali. A floresta os protege, o isolamento os preserva, e o mundo permanece do lado de fora. Mas o perigo nem sempre está escondido, às vezes. Ele está no ar que você respira. Na vibrante cidade de Lahore, capital da província de Punjab e a segunda maior do Paquistão, vive uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Uma metrópole intensa, caótica, pulsante. Mas nos últimos anos, Lahore vem enfrentando um inimigo silencioso e inevitável: o ar. Uma densa camada de poluição cobre a cidade como um véu tóxico. Uma névoa acinzentada, visível a olho nu, que transforma o simples ato de respirar em um risco constante. Essa fumaça não surge por acaso. Ela é resultado de uma combinação perigosa: a emissão de indústrias, a queima de resíduos agrícolas,
e os gases liberados por milhares de motores a diesel. Em dias sem vento, o cenário se torna sufocante. Respirar dói. Ambientalistas apontam que o índice de qualidade do ar já atingiu impressionantes 348 pontos, um nível extremamente perigoso, muito acima da marca de risco crítico, que começa nos 300 pontos. E para a maioria da população, não há escapatória. Purificadores de ar são um luxo inacessível. Máscaras se tornam rotina e doenças respiratórias fazem parte da vida cotidiana. Mas, se você acha que isso já é extremo, espere até chegar mais perto do coração da Terra. Na Indonésia, na região norte da ilha de Sumatra, ergue-se uma montanha que parecia adormecida para sempre. O Monte Sinabung, com cerca de 1.133 metros de altura. Esse vulcão passou mais de 400 anos em silêncio absoluto. Gerações inteiras cresceram, acreditando que ele nunca mais entraria em erupção. Mas estavam erradas. Em agosto de 2010, sem aviso, o gigante despertou. Uma explosão repentina lançou cinzas e gases tóxicos aos céus, obrigando moradores de 12 vilarejos a abandonarem tudo e fugirem. E desde então, ele nunca mais parou completamente. Nos anos seguintes, ocorreram cerca de 10 grandes erupções. Colunas de cinzas atingiram até 3 quilômetros de altura. Fluxos de lava avançaram lentamente, consumindo tudo em seu caminho. Após a violenta erupção de 11 de fevereiro de 2014, regiões inteiras foram abandonadas. No total, aproximadamente 20 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas. O que antes era lar se tornou território proibido, um lembrete de que a Terra ainda está viva e pode mudar tudo, em questão de segundos. Na Indonésia, corre um rio que parece ter sido esquecido pelo mundo. Seu nome é Rio Citarum, mas chamar isso de rio talvez seja um exagero. Ao se aproximar de suas margens, o primeiro impacto não é visual, é o cheiro, um odor pesado, sufocante, uma mistura de lixo em decomposição com resíduos químicos tóxicos. Os números são difíceis de acreditar. A concentração de chumbo na água é cerca de 1000 vezes maior do que o limite considerado seguro para consumo humano. Os níveis de bactérias fecais chegam a ser 5.000 vezes superiores ao aceitável. Cerca de 5 milhões de pessoas vivem ao redor dessa bacia hidrográfica, sem acesso adequado a sistemas de saneamento. O rio se torna destino final de tudo: lixo doméstico, plástico, resíduos orgânicos e até mesmo produtos químicos industriais. E esse é outro problema gigantesco. Mais de 2.000 fábricas operam na região, muitas delas da indústria têxtil, despejando resíduos tóxicos diretamente na água. O resultado? Um ecossistema devastado. Estima-se que 60% da vida aquática do rio tenha sido destruída. E para os humanos, o preço é ainda mais alto. Pessoas que dependem dessa água enfrentam doenças constantes, dermatites severas, problemas respiratórios crônicos, intoxicações e até câncer. Em 2009, o Banco Asiático de Desenvolvimento investiu $500 milhões em um projeto de limpeza. Mas a realidade ainda está longe de mudar. Segundo ativistas, muitas fábricas continuam poluindo o rio, escondendo seus despejos por meio de tubulações clandestinas. O Citarum não é apenas um rio poluído. Ele é um retrato brutal do impacto humano no planeta. E então, chegamos a um lugar onde a vida e a morte coexistem lado a lado. O Rio Amazonas, o maior rio do planeta em volume de água. Desaguando no Oceano Atlântico e formando um dos maiores sistemas fluviais do mundo. Com mais de 100 mil quilômetros quadrados, a Amazônia é um verdadeiro universo vivo. Um dos ecossistemas mais ricos da Terra, com mais de 1 milhão de espécies entre plantas e animais.
um verdadeiro cofre genético do planeta. Mas essa abundância tem um preço. Na selva, cada passo pode ser o último. Cobras venenosas se escondem sob folhas. Anacondas gigantes deslizam silenciosamente pelas águas. Escolopendras com veneno potente se movem nas sombras. E dentro dos rios, o perigo é ainda mais intenso. O jacaré-açu pode ultrapassar 4,5 metros de comprimento. As piranhas com dentes afiados, como lâminas, podem atacar em grupo. Aqui, a natureza não perdoa distrações. Ela testa seus limites a cada segundo. Mas nenhum desses lugares se compara ao próximo. Um cenário que parece ter saído de outro planeta. A depressão de Danakil, localizada no Triângulo de Afar, na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia. Um dos lugares mais extremos já registrados na Terra. Ali, o solo parece vivo. Fontes de enxofre borbulham. Geysers lançam vapor escaldante. Piscinas ácidas brilham em cores irreais. Amarelo, verde, laranja. Como uma pintura alienígena. Mas não se engane. Essa beleza é mortal. A depressão se estende por cerca de 250 quilômetros e está a aproximadamente 125 metros abaixo do nível do mar. É considerada uma das regiões mais quentes do planeta. A temperatura média anual nunca fica abaixo de 34 graus Celsius e a chuva é quase inexistente. O ar é pesado, carregado de gases tóxicos como enxofre e cloro. Respirar ali é como inalar veneno. Os lagos são tão salgados que qualquer animal que caia neles dificilmente sobrevive. Até mesmo os povos locais, como os Afar, que cruzam essa região há séculos, enfrentam dificuldades extremas para atravessá-la. Cientistas que estudam ambientes extremos têm um nome para expedições a esse lugar. Eles chamam de viagens ao reino da morte. E depois de tudo isso, uma pergunta permanece: quantos lugares como esses ainda existem no planeta? E mais importante, até onde o ser humano está disposto a ir para explorá-los? Mas nem todo perigo está nas alturas. Alguns estão muito mais próximos, muito mais reais, nas encostas da cidade do Rio de Janeiro. Existe um cenário completamente diferente, mas igualmente perigoso. As favelas, bairros que cresceram sem planejamento, marcados pela desigualdade social e pela ausência do Estado em muitos momentos da história. O termo favela surgiu ainda no final do século XIX, associado ao Morro da Favela, onde surgiram os primeiros assentamentos. Ali viviam ex-soldados, escravizados libertos, refugiados e imigrantes pobres, todos em busca de sobrevivência. Com o avanço do século XX e o crescimento acelerado das cidades, essas comunidades se expandiram. Hoje, estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas vivam em áreas informais no Rio de Janeiro. Mas o problema nunca foi apenas a infraestrutura. A desigualdade abriu espaço para algo ainda mais perigoso: o crime organizado. Em muitas dessas regiões, o território é dividido entre facções, que impõem suas próprias regras. E para quem não conhece o local, entrar sem orientação pode ser extremamente arriscado. A presença do Estado, em muitos casos, acontece apenas por meio de operações policiais específicas, o que torna o cotidiano ainda mais instável. Mas é importante entender: as favelas não são apenas lugares de perigo, são também espaços de cultura, resistência e comunidade. Ainda assim, a realidade é dura. E para um visitante desavisado, o risco é real. Agora, chegamos ao ponto mais alto do planeta. Um lugar onde o corpo humano simplesmente não foi feito para existir. O Monte Everest, também conhecido como Sagarmatha, no Nepal, e Chomolungma, no Tibete. Com impressionantes 8.848 metros de altitude, ele não é apenas uma montanha. Ele é o limite. Localizado na gigantesca cadeia do Himalaia, mais precisamente na subcordilheira Mahalangur, Himal, o Everest se ergue como uma pirâmide natural de 3 faces cortando os céus. Para os povos locais,
como os Sherpazeli, é sagrado. Eles o chamam de a montanha onde nenhum pássaro consegue voar. E não é difícil entender o porquê. A primeira conquista do topo aconteceu em 1953 pelas mãos de Tenzing Norgay e Edmund Hillary, um feito histórico. Mas, até 1983, apenas 8 pessoas haviam conseguido repetir essa façanha. E existe um motivo claro para isso. O Everest não perdoa. No topo, a temperatura média em pleno mês de julho gira em torno de menos 19 graus Celsius. No inverno, esse número despenca para cerca de menos 36 graus, podendo atingir extremos de até menos 60 graus. Mas o frio é apenas o começo. A montanha está posicionada exatamente na rota de uma poderosa corrente de jato atmosférica, o que provoca tempestades violentas com ventos que podem ultrapassar 160 km por hora. E quando as monções chegam, a neve cai com uma intensidade brutal, transformando cada passo em um risco. Mas o verdadeiro terror começa mais acima. A partir de aproximadamente 7.925 metros, inicia-se o que os alpinistas chamam de Zona da Morte. Ali, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. O corpo começa a falhar. A mente fica confusa. Os músculos perdem força. Cada respiração se torna uma luta desesperada. Por isso, a maioria dos escaladores depende de cilindros de oxigênio. Mesmo assim, muitos não resistem. Ao longo de menos de um século de tentativas, mais de 300 pessoas perderam a vida no Everest. Algumas vítimas do frio extremo. Outras soterradas por avalanches ou simplesmente derrotadas pelo próprio cansaço. E o mais assustador é que muitos corpos permanecem lá congelados, servindo como marcos silenciosos no caminho até o topo. O Everest não é apenas uma montanha. Ele é um teste definitivo entre a ambição humana e os limites da vida. E então, chegamos a um dos capítulos mais sombrios da história recente. Um lugar onde o perigo não faz barulho. Não tem cheiro, mas continua lá invisível. O nome, Fukushima. Desde 2011, ele deixou de ser apenas um lugar no mapa e se tornou um símbolo global de desastre nuclear. Tudo começou no dia 11 de março de 2011. Um gigantesco terremoto de magnitude 9 atingiu a costa do Japão. Mas o pior ainda estava por vir. O tremor gerou um tsunami devastador que atingiu diretamente a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Em questão de minutos, os sistemas de energia falharam. Inclusive os sistemas de resfriamento de emergência, e sem resfriamento, os reatores começaram a superaquecer. O combustível nuclear derreteu, e entre os dias 12 e 15 de março, 3 reatores explodiram. O acidente foi classificado como nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares. O nível mais alto possível, o mesmo do desastre de Chernobyl. Grandes quantidades de materiais radioativos foram lançadas no ambiente. Entre eles, isótopos altamente perigosos como o iodo e o césio. A liberação total foi equivalente a cerca de 20% do que ocorreu em Chernobyl. Mas havia um agravante. O césio possui uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Isso significa que a contaminação pode persistir por décadas. O governo japonês foi forçado a evacuar cerca de 164 mil pessoas. Uma zona de exclusão foi criada em um raio de 20 quilômetros ao redor da usina, e mesmo com esforços intensos de descontaminação, algo curioso aconteceu. As pessoas não quiseram voltar, em uma das áreas reabilitadas com cerca de 28 quilômetros quadrados, onde antes viviam aproximadamente 8 mil pessoas. Apenas cerca de 160 retornaram. O resto preferiu ficar longe. Casas abandonadas, ruas vazias, cidades fantasmas. A natureza mais uma vez tomou conta. E Fukushima se transformou em um retrato silencioso de como um único evento pode mudar tudo. Mas enquanto alguns perigos são invisíveis, outros descem dos céus. Nos Estados Unidos, existe uma região onde o céu literalmente pode tocar o chão. Eles são os tornados, e nenhum lugar no mundo registra tantos quanto ali.
Todos os anos, cerca de 1.000 tornados são registrados no país. E existe uma área específica, conhecida como a temida Tornado Alley. Essa faixa de risco atravessa estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, além de partes de Dakota do Sul e Colorado. Mas por que ali? A resposta está no choque de massas de ar. Ar quente e úmido vindo do Golfo do México encontra o ar frio e seco vindo do norte. O resultado? Uma atmosfera instável, explosiva, tempestades severas, granizo destrutivo e tornados que podem surgir em minutos. O período mais perigoso vai de abril a junho. É nessa época que caçadores de tempestades de todo o mundo viajam até a região em busca de imagens impressionantes. Mas, para quem vive ali, isso não é espetáculo, é rotina. Casas são construídas com padrões reforçados. Muitas possuem abrigos subterrâneos. Sirenes alertam sobre o perigo iminente, mas mesmo com toda a preparação, às vezes não é suficiente. Em 2022, um tornado de categoria EF3 atingiu a cidade de Andover. Em poucos minutos, mais de 100 casas foram destruídas. Um lembrete brutal da força da natureza. De desastres nucleares a tempestades incontroláveis. De desertos escaldantes a cidades abandonadas. O planeta Terra é tão fascinante quanto perigoso. E talvez a pergunta mais inquietante seja: se esses são os lugares que conhecemos, o que ainda está escondido esperando para ser descoberto? E quando você pensa que já viu de tudo, o perigo ressurge onde menos se espera, até mesmo no mar. No início dos anos 2000, uma rota vital para a economia global se transformou em um verdadeiro campo de guerra. O Golfo de Adém, localizado no Mar Arábico, é uma das principais passagens marítimas do planeta. Por ali, passa uma enorme quantidade de petróleo que sai do Golfo Pérsico rumo à Europa. Mas essa importância chamou a atenção de quem vive à margem da lei. Na Somália, um país devastado por décadas de guerra civil, surgiu uma das maiores crises de pirataria moderna. Sem oportunidades, muitos encontraram no crime uma forma de sobrevivência. Grupos armados em pequenos barcos passaram a atacar navios gigantes. Equipados com armas leves e até lança-granadas, eles abordavam embarcações civis e navios-tanque, sequestrando tripulações inteiras. O objetivo? Resgate. E não estamos falando de valores pequenos. Os pedidos chegavam a milhões de dólares. Durante anos, dezenas de navios foram capturados, centenas de marinheiros feitos reféns, e muitos nunca mais foram vistos. Somente no ano de 2010, os prejuízos causados por esses ataques ultrapassaram 8 bilhões de dólares. Um número assustador. Foi apenas após 2012, com a intervenção internacional liderada pela Organização das Nações Unidas, que navios de guerra começaram a patrulhar a região com autorização para combater diretamente os piratas. A partir daí, os ataques diminuíram drasticamente. Mas o oceano nunca mais foi o mesmo. E por fim, um lugar onde o próprio nome já diz tudo: o Vale da Morte. Localizado nos Estados Unidos, dentro do deserto de Mojave, próximo à cordilheira de Sierra Nevada. Um dos ambientes mais extremos da Terra. Ali, a chuva é praticamente inexistente. A média anual não passa de 10 milímetros. Mas o sol, esse nunca falta. Durante o mês de julho, a temperatura média máxima chega a cerca de 46 graus Celsius. E em 1913, foi registrado um dos recordes mais impressionantes já medidos no planeta. 56,7 graus Celsius. Um calor quase inimaginável. O vale também é um dos pontos mais baixos da América do Norte, com cerca de 86 metros abaixo do nível do mar. Essa combinação cria um ambiente extremamente hostil. Desidratação rápida, queimaduras severas, falhas no organismo em poucas horas. Por isso, qualquer visitante precisa estar preparado. Água, proteção contra o sol, equipamentos de comunicação, porque ali um pequeno erro pode ser fatal. E o nome Vale da Morte
não é exagero. Ele surgiu após um episódio real. Em 1849, um garimpeiro morreu na região vítima do calor extremo. Desde então, o nome ficou, e o aviso também. Agora, imagine um lugar onde o perigo não vem de armas, mas da própria natureza. E não qualquer natureza, uma natureza mortal. Na costa do estado de São Paulo, existe uma ilha que parece saída de um pesadelo. A Ilha da Queimada Grande. Vista de longe, ela é linda, coberta por vegetação isolada, quase paradisíaca. Mas isso é uma ilusão. A ilha tem apenas cerca de 43 hectares e guarda um segredo aterrador. Ela é habitada por cerca de 4.000 cobras. Sim, 4.000. Esse verdadeiro serpentário natural surgiu há cerca de 11.000 anos, quando o aumento do nível do mar isolou a ilha do continente, sem predadores naturais e com poucos recursos. As cobras evoluíram e se tornaram extremamente venenosas. Entre elas, destaca-se a jararaca ilhoa, uma das serpentes mais perigosas do mundo. A densidade é absurda. Em algumas áreas, há de 1 a 5 cobras por metro quadrado. Isso significa que, literalmente, não há onde pisar. Essas serpentes podem atingir cerca de 1 metro de comprimento, com coloração dourada e manchas escuras, perfeitamente camufladas na vegetação. E o veneno? Extremamente potente, capaz de matar pequenos animais em segundos e causar em humanos efeitos devastadores. Insuficiência renal, hemorragias internas, necrose dos tecidos. Por esse motivo, o acesso à ilha é proibido por lei. Um lugar bonito demais para ser mortal. O planeta Terra continua provando algo essencial. Beleza e perigo caminham lado a lado. E talvez o verdadeiro risco seja subestimar aquilo que parece apenas incrível.